Boa noite a todos. Dou por aberto o trabalho de hoje e pergunto, segundo o secretário, se há número legal. Há número legal, presidente. Peço à vereadora Maria Ribeiro faça a leitura do trecho da Bíblia Sagrada. Boa noite, senhor presidente, nobres colegas, senhores assessores, boa noite. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que digo? Todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e a pratica. Eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que, edificando uma casa, cavou bem fundo e pôs os alicerces sobre a rocha. As águas transbordaram, precipitaram as torrentes contra aquela casa e não a puderam abalar, porque ela estava bem construída. Palavra do Senhor. Peço ao segundo secretário faça a leitura da ata da reunião anterior. Ata da sessão ordinária realizada no dia 20 de outubro de 2021. Aos 20 dias do mês de outubro de 2021, no Salão Nobre Vereador José Francisco Xavier, nessa cidade de Comendador Levi Gasparian, realizou-se sessão ordinária, com início às 18 horas e 30 minutos. Havendo um número legal, o senhor presidente deu por aberto os trabalhos, passando-se a leitura do trecho da Bíblia Sagrada e, na sequência da ata da sessão anterior, que, não havendo quem quisesse falar a respeito, foi aprovada por unanimidade. Prosseguindo, o senhor presidente, considerando a nomeação do vereador Leonardo Francisco no cargo de secretário municipal de Esporte e Lazer, conforme portaria número 608/2021/GP, declarou vago o cargo de vereador. Assim sendo, o senhor presidente, cumprindo o disposto no artigo 50 da Lei Orgânica do Município de Comendador Levi Gasparian e no artigo 93 do Regimento Interno da Casa, procedeu à cerimônia de posse do senhor Diego Simões de Lima Salgado, suplente do vereador Leonardo Francisco, convidando o mesmo para postar-se diante da mesa diretora e prestar o juramento. O vereador Diego Simões de Lima Salgado cumpriu o protocolo e foi empossado pelo senhor presidente, ocupando em seguida o seu lugar no plenário. Na sequência, passou-se a leitura do termo de posse do vereador Diego Simões de Lima Salgado, assinado pelo senhor presidente e pelos demais legisladores presentes. Continuando com os trabalhos, passou-se a leitura do expediente, que constou de moção número 020/2021 e de indicação número 157/2021. Prosseguindo, passou-se as pequenas comunicações. O senhor presidente, primeiro inscrito para ocupar a tribuna, gentilmente cedera a vez de que o vereador Diego Simões de Lima Salgado fizesse o uso da palavra. O vereador iniciou seu discurso destacando que era uma satisfação poder retornar à casa. O vereador parabenizou o senhor presidente pela forma que vinha conduzindo os trabalhos do Legislativo em parceria com o Executivo. E, para finalizar, parabenizou também o senhor prefeito pela administração do município, que ganhara novo brilho desde o início da sua legislatura. Na sequência, o senhor presidente, na ausência da vereadora Maria Aparecida Ribeiro, primeira vice-presidenta, solicitou ao vereador Sérgio Nepomuceno de Souza, segundo vice-presidente, que ocupasse a presidência para que pudesse fazer o uso da palavra. O vereador Sérgio Nepomuceno de Souza assumiu a presidência e convidou o vereador José Fernando Schaeff a ocupar a tribuna. O vereador saudou o vereador Diego Simões de Lima Salgado em seu retorno à casa e adiantou que esperava a colaboração de seu par para o trabalho do Legislativo em prol do desenvolvimento do município. O vereador aproveitou para parabenizar a primeira-dama, a senhora Heloísa Maria de Carvalho Lage Manarino, pela inauguração naquele dia da Sala Carmelita de Carvalho, na Policlínica Dr. Altino Moreira. O vereador José Fernando Schaeff relatou que, segundo os integrantes do programa Flor de Lótus, Levi Gasparian era o primeiro município a disponibilizar uma sala para os realizadores do programa, cujos objetivos são a prevenção e a diminuição dos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, bem como a garantia da efetividade do cumprimento das medidas protetivas de urgência. O vereador parabenizou o senhor prefeito e a primeira-dama pela iniciativa e também os legisladores por terem aprovado o projeto de lei que denominava Carmelita de Carvalho, na sala número 3 da Policlínica Dr. Altino Moreira.
Continuando com seu discurso, o vereador José Fernando Schaeffer adiantou que registraria pedido de vista do projeto de lei número 027/2021, que estimava a receita e fixava a despesa para o exercício financeiro de 2022, visto que, devido ao pedido de vista do projeto de lei número 025/2021, que estabelecia as diretrizes gerais para a elaboração do orçamento municipal para o exercício de 2022, aprovado na última sessão ordinária. O projeto de lei número 027/2021 não poderia ser apreciado em primeira votação na ordem do dia. O vereador comentou que, antes da apreciação do projeto de lei número 027/2021, deveria ser respeitado o prazo regimental do pedido de vista do projeto de lei número 025/2021, para que o vereador Nilton Ney de Oliveira se inteirasse melhor da referida proposição depois de se reunir com o representante do Executivo. Em a parte, o vereador Nilton Ney de Oliveira parabenizou o vereador Diego Simões de Lima Salgado por novamente integrar o Legislativo e externou que também ficara triste com a saída do vereador Leonardo Francisco. O vereador adiantou que votaria a favor do pedido de vista do projeto de lei número 027/2021 e registrou que já iniciara conversas com o controlador do município, nas quais discutiria as diretrizes gerais para a elaboração do orçamento para o exercício de 2022. O vereador Nilton Ney de Oliveira aproveitou para parabenizar a senhora Heloísa Maria de Carvalho Lage Manarino pela inauguração da Sala Carmelita de Carvalho e destacou que todo o carinho à mulher era indispensável, principalmente aquelas que sofriam qualquer tipo de abuso. O vereador frisou que era importante disponibilizar um espaço adequado para receber e amparar as mulheres vítimas de violência e adiantou que apresentaria moção de parabenização à primeira-dama pela iniciativa. Retomando o uso da palavra, o vereador José Fernando Schaeffer, para finalizar, aproveitou para solicitar o apoio dos seus pares a seu pedido de vista do projeto de lei número 027/2021. Em seguida, o vereador José Fernando Schaeffer reassumiu a presidência. Passou-se então a ordem do dia, com a apreciação em primeira votação do processo número 039/2021, mensagem do Executivo número 027/2021, projeto de lei número 027/2021, que estima a receita e fixa a despesa para o exercício financeiro de 2022. O vereador José Fernando Schaeffer registrou o pedido de vista do projeto de lei número 027/2021. O senhor presidente colocou o pedido de vista do projeto de lei número 027/2021 em votação, sendo o mesmo aprovado por unanimidade. O senhor presidente registrou que a referida proposição voltaria à ordem do dia para ser apreciada depois de respeitado o prazo regimental. Como não havia mais matérias para serem apreciadas na ordem do dia, o senhor presidente colocou em discussão a moção número 020/2021, de autoria do vereador Hamilton Mendes Henrique, na qual homenageara o senhor Eduardo Afonso Augusto Ferreira, técnico de campo e técnico de manutenção da empresa Light Serviço de Eletricidade. O vereador Hamilton Mendes Henrique relatou que, mais cedo, naquele dia, em Monte Serra, caíra uma árvore em cima de um veículo de um professor que trafegava para Afonso Arino e acrescentou que o motorista quase viera a óbito, depois de ter tido o carro destruído. O vereador registrou que o senhor Eduardo Afonso Augusto Ferreira, técnico de campo e de manutenção da empresa, estava sempre disposto a atender os gasparienses nesses casos de urgência e na realização de serviços de manutenção da rede elétrica do município. O vereador lembrou que todos os integrantes da equipe de manutenção da empresa Light Serviço de Eletricidade sempre atendiam prontamente ao serviço solicitado pelos munícipes e emendou que, mesmo com chuva, os funcionários trabalharam com afinco no corte de árvores que poderiam danificar a rede elétrica. O vereador Hamilton Mendes Henrique adiantou que a equipe retornaria no dia seguinte para continuar o serviço, com o apoio do secretário municipal de Serviços Públicos. O vereador elogiou o trabalho do senhor Eduardo Afonso Augusto Ferreira, digno merecedor do reconhecimento público pelos serviços prestados ao município.
O vereador José Fernando Schaeffer ressaltou que conhecia muito bem o senhor Eduardo Afonso Augusto Ferreira, profissional dinâmico, e lembrou que, no período em que ocupara o cargo de secretário municipal de Serviço Público, o referido técnico e lembrou que, no período em que ocupara os cargos de secretário municipal de Serviço Público, o referido técnico do campo e de manutenção estava sempre disponível para atender os gasparienses. O vereador Hamilton Mendes Henrique, considerando a proximidade do final do ano e o recesso da casa, aproveitou para solicitar ao senhor presidente que marcasse a data da sessão solene de entrega de moções aos homenageados legisladores. O senhor presidente solicitou aos pares que apresentassem o mais breve possível as moções que planejavam elaborar e adiantou que marcaria uma data na primeira quinzena de novembro para a realização de uma sessão solene de entrega das proposições aos contemplados. O senhor presidente, então, colocou a moção número 020/2021 em votação, sendo a mesma aprovada por unanimidade. Em seguida, o senhor presidente colocou a indicação número 157/2021, de autoria da vereadora Rosileia Gama, em votação, sendo a mesma aprovada por unanimidade. Não havendo mais nada a tratar, o senhor presidente registrou a presença dos vereadores José Fernando Schaeffer, Nilton Ney de Oliveira, Tiago Inês de Paula, Tiago Frederico Maia, Sérgio Nepomuceno de Souza, Hamilton Mendes Henrique, Diego Simões de Lima Salgado e da vereadora Rosileia Gama, encerrando a sessão. Dos trabalhos, lavrou-se a presente ata, que vai por mim, segundo secretário, datada e assinada, Comendador Levi Gasparian, 20 de outubro de 2021. E da ata, coloca em discussão. Não há quem queira falar a respeito, coloque em votação. Vereador que for a favor, permaneça sentado, for contrário, fique de pé. Aprovado por unanimidade. Peço ao segundo secretário, faça a leitura do expediente. Moção número 021/2021. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Comendador Levi Gasparian, requeiro, nos termos regimentais, que seja registrada nos anais desta casa moção de parabenização à senhora Heloísa Maria de Carvalho Laje Manarino, em razão de sua iniciativa de criar a Sala Carmelita de Carvalho, na Policlínica Dr. Altino Moreira, e por fomentar no município o programa Flor de Lótus, que objetiva prevenir e diminuir os casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, bem como garantir a efetividade do cumprimento das medidas protetivas de urgência. Por essas ações, a homenageada é digna merecedora do reconhecimento público. Comendador Levi Gasparian, 25 de outubro de 2021. Nilton Ney de Oliveira, vereador. Moção número 022/2021. Excelentíssimo senhor presidente da Casa Municipal de Comendador Levi Gasparian, da Câmara Municipal de Comendador Levi Gasparian, requeiro nos termos regimentais que seja registrada nos anais desta casa moção de parabenização ao senhor Max Rodrigues Lemos, secretário de Infraestrutura do Estado do Rio de Janeiro, em razão de sua colaboração direta para o bem-estar da população gaspariense, ao liberar a construção de 120 casas populares e de um parque olímpico em Levi Gasparian. Por essas ações, o homenageado é digno merecedor do reconhecimento público. Comendador Levi Gasparian, 25 de outubro de 2021. Diego Simões de Lima Salgado, vereador. Passando aí as pequenas comunicações, eu solicito a vereadora Maria Ribeiro que ocupe a presidência. Boa noite, presidente, nobres colegas e demais presentes. Venho a essa tribuna até para mencionar, que a maioria dos senhores já sabem, né, que a nossa cidade foi
homenageada, contemplada pelo Grupo Bandeirante, né? Das cidades com menos de 30 mil habitantes, ficou em primeiro lugar como uma cidade excelente. As pessoas falam, poxa, mas falta isso, falta aquilo. Porém, ficamos em primeiro lugar. E vamos agora disputar a nível nacional. Sabemos que existem muitas outras cidades bonitas, com eficiência, excelentes também. Mas estamos também nessa disputa a nível nacional. Quero parabenizar ao prefeito, parabenizar toda a equipe do prefeito, parabenizar a Câmara também, porque a Câmara faz parte do crescimento socioeconômico da nossa cidade. Então, quero deixar aqui os parabéns a todos os envolvidos, né? E também dizer que consegui, junto ao prefeito, né? Estava conversando com os novos colegas mais cedo aqui, referente às cestas do Dia do Servidor. Até então, não dariam a cesta aos servidores que estariam de licença médica. Mas conversei com o prefeito, não era nem por parte do prefeito que veio essa questão de não fornecer as cestas para esses servidores. Mas, pô, prefeito, temos que sermos mais sensíveis, né? Porque um servidor, citei o exemplo do serviços gerais que ganha o salário mínimo, mas aquele que está na rua ali, ele ganha mais R$400, que é a insalubridade. E quando ele deixa de estar na rua por conta da sua saúde, por problema de saúde, ele perde esse benefício. E essa cesta vai justamente contemplar a esse servidor juntamente com seus familiares. E tive a grata surpresa também que o prefeito vai fornecer essas cestas aos estagiários lá da prefeitura. Ou seja, nós sabemos que muitos estagiários, não é nem por conta do dinheirinho que eles recebem ali, mas também essa cesta ele vai levar até a sua residência, que na maioria das vezes tem um pai ou tem uma mãe que estão desempregados, e vai colaborar com a sustentação alimentar desses familiares. Então, quero deixar meus parabéns ao prefeito, que pôde realmente se sensibilizar e oferecer esse benefício aí a esses servidores. O senhor me dá uma parte, senhor presidente? Não, colega. Eu também quero parabenizar o prefeito por essas iniciativas, por sinal muito nobre, porque tudo aquilo que vem fortalecer o orçamento dos nossos munícipes, com certeza vem alegrar também o nosso quadro social, porque nós estamos saindo de uma pandemia ainda, né, surtindo muito efeito negativo, porque muitos estão desempregados. Inclusive, o senhor disse que os nossos estagiários, que na maioria das vezes são quase que crianças que estão ali trabalhando, né, estudando online, com muita dificuldade. A gente sabe disso porque, Levi Gasparian, a nossa renda per capita é muito pequena. E os nossos estudantes, todos aqueles que se esforçam, né, para conseguirem os seus objetivos, a gente tem que aplaudir com louvor. E essa medida do prefeito eu acho muito interessante, muito bacana, muito humana, e também estendendo, como o senhor bem disse, aos funcionários que estão em auxílio-doença. Porque se estão em auxílio-doença, com certeza o gasto aumenta. E uma cesta básica, hoje qualquer pessoa, qualquer cidadão que entra no mercado, o nome já diz, cesta básica, você vai comprar o básico, está muito difícil, está muito complicado. Então a equipe do prefeito, o prefeito, estão todos de parabéns, e eu tenho certeza que essas benfeitorias serão muito bem-vindas para cada lar, para cada família que os receber, e que Deus abençoe a todos. Ok, nobre colega, eu agradeço aí a parte e dizer que a cesta é uma cesta bem robusta, ou seja, se a pessoa for ao mercado comprar uma cesta do tamanho que vai ser distribuída, com certeza vai gastar mais de R$500. Então,
agradecer mais uma vez ao prefeito e aos servidores, né? Que muitos passam por seus devidos apertos, as suas necessidades. Só isso eu agradeço aí a oportunidade. Também não há mais nenhum orador inscrito. Eu coloco as moções em discussão. Não há quem queira falar a respeito e coloque em votação. Vereador que for a favor, permaneça sentado. For contrário, fique de pé. Aprovado por unanimidade. Então, como não há mais nada tratado, eu vou encerrar o trabalho de hoje, agradecendo a presença de todos e até a próxima reunião, se Deus permitir.